Bem-vindos ao Space Bar, né, podcast do Venturos. Eu sou o Antônio, eu sou designer sênior aqui. Temos também o João. E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao Space Bar. Eu sou o João, analista de desenvolvimento sênior aqui no Venturos, e hoje temos os nossos convidados. Primeiramente, vou dar boas-vindas a Gabi. Por favor, Gabi. Oi, pessoal, muito bom estar aqui com vocês hoje. Obrigada pelo convite. Temos com a gente aqui também o VNT, né, o Vinícius. Ele, na verdade, ele dá o nome assim à empresa Venturos, né? Inclusive, quando ele participou do processo seletivo, ele criou um e-mail exclusivo assim para falar que ele estava apaixonado pelo Venturos, né, Vini? Conta aí pra gente como é que foi isso, conta um pouco mais dessa história. Prazer, eu sou o Vinícius, mais conhecido como VNT, então realmente eu levo o nome da empresa, né? Desde sempre eu utilizei VNT como abreviação das minhas iniciais, Vinícius Nascimento Tavares, e sempre usei o e-mail vini.vnt, e aí quando eu cheguei aqui, para surpresa, todo mundo usava VNT para cima e para baixo, a galera até achou que eu criei um e-mail só para mandar meu case e o meu currículo. Legal, legal. Bom, temos aqui vocês dois, porque hoje a gente vai falar sobre o tema de senioridade e maturidade. E graças à trajetória que vocês tiveram aqui, a gente acredita que vocês podem agregar bastante nesse tema, justamente porque o VNT e a Gabi são duas pessoas que tiveram uma evolução na carreira, demonstraram essas características de senioridade e maturidade. Hoje a gente vai conversar um pouquinho com eles sobre esse assunto. Então, por favor, explique um pouco melhor quem são vocês, o que vocês fazem no Venturos, e a gente dá o início a partir daí. Bom, vou começar aqui. Sou a Gabi, sou UI UX Design Sênior agora aqui na Venturos. Estou aqui na Venturos, vai fazer 2 anos. Meus projetos, a grande maioria, é de uma squad interna que a gente chama aqui de CTD. Nela a gente tem projetos de todos os tipos de setores, é bem diferenciado, desde agronegócio, carros elétricos, aplicativos ali de carona. E grande dessas maiorias desses projetos são projetos incentivados, então eu ajudo ali toda essa squad aí com esses setores diferenciados. Basicamente isso. É só perguntar rapidinho, você é sênior agora, mas você entrou pleno, entrou júnior no Venturos, como foi? Eu entrei pleno no Venturos, agora sênior. Bom, eu comecei aqui no Venturos, então, como estagiário, agora eu estou mais ou menos há 2 anos e meio, entrei um pouquinho antes do que a Gabi. Comecei também ali no CTD, então já participei de vários tipos de projeto aqui dentro também, e fui encontrando meu espaço aqui dentro. Hoje, dentro dos projetos, eu atuo na parte de pesquisa, na parte estratégica, estou no time de marketing e também faço parte agora do novo time de pesquisa do Venturos. Então, é bem legal os projetos que a gente vem tocando, é realmente mais nessa parte de pesquisa, descoberta e estratégia dos clientes. Eu imagino que você trabalha com a galera muito gente boa, muito sinistra nesse tipo de pesquisa, né? Mas, bem, primeiro, VNT. Você, como você falou, né? Você saiu aí do estagiário para júnior, foi efetivado, no caso, e do júnior, atualmente você se tornou pleno, né? Como que você se sente em relação a isso? Assim? Como que foi essa transição para você? Sim, primeiramente muito feliz, né? Que eu acho que é bem legal a gente conseguir crescer dentro da empresa que a gente está, descobrir os nossos caminhos. Então, o Venturos foi onde teve essa estrada e a gente foi pavimentando ali o caminho, sempre com o apoio ali de profissionais mais sênior sempre, estão buscando a mentoria aí de uma galera braba mesmo. Então, sempre me aproveitando bastante dessas coisas que a empresa oferece. E eu acho assim que as transições sempre foram algo muito natural, não foi algo que eu senti, né? Faço até o paralelo que eu pensava muito, não, quando eu fizer 18 anos, minha vida vai mudar, eu vou ser adulto, então eu vou dormir com 17, acordar com 18 e tá tudo diferente. Mas não é assim que funciona na vida real. Então, eu não dormi um dia estagiário, acordei júnior, e não dormi júnior e não acordei pleno. E também acredito que eu não vou dormir pleno e acordar um dia seguinte como sênior. Então, eu acho que foi uma trajetória de bastante aprendizado, erros, acertos, e acho que foi bem legal trilhar tudo isso aqui dentro do Venturos até o momento.
E Gabi, você aí que fez a transição agora, quer dizer, transição não, desculpa, você que subiu de pleno para sênior, como que você se sente? Como é que foi essa transição para você? Compartilho do mesmo aí sentimento que o VNT, foi bem tranquilo. A gente tem bastante apoio aqui na Venturos, né? O Dani aí, que é o Head Design, ele sempre está apoiando com a gente, então foi uma construção em conjunto, né? A gente, com o PDI, a gente vai alinhando aí tudo que falta e tudo que é esperado para essa nova, para acontecer essa mudança, né, de senioridade. Então, acredito que foi bem tranquilo, foi rápido, foi fluido, foi orgânico, assim, não teve um choque muito grande e está sendo muito bom poder compartilhar de uma forma diferente todos os conhecimentos, né, que adquiri até hoje e também aprender coisas novas nessa nova transição, nessa nova etapa, né, da carreira. Para algum de vocês dois, houve alguma coisa assim específica que foi pontuado? Olha, falta isso aqui especificamente que você precisa trabalhar para ocorrer essa formalização dessa mudança? Ou foi alguma coisa assim mais genérica, ou vai acontecendo com a mudança, o aumento de responsabilidades? Então, João, eu acho que assim, desde que eu comecei a trabalhar, na verdade, eu sempre busquei feedbacks constantes sobre o meu trabalho, sobre minhas entregas, sobre meus projetos. Então, isso para mim sempre foi natural, buscar esses insights, poder ter uma visão de fora de outras pessoas, não só dos gestores, do gerente, mas até dos pares, das pessoas que estão ali, justamente para conseguir ter uma visão do meu contexto, como eu estou me posicionando. Mas, assim, como a Gabi comentou, aqui a gente tem um PDI, então eu sempre levei isso muito a sério, olhei com carinho para o meu PDI, ia atrás do meu gerente lá para a gente conseguir montar, estruturar. Então, eu acho que montar um PDI foi um passo muito importante, porque ele me deu realmente essa trilha de entender justamente o que eu precisava melhorar. Então, por exemplo, técnicas de apresentação, que era uma coisa que estava ali pertinente no meu trabalho, é uma coisa que, como designer, eu acabo fazendo bastante, então, seja com cliente, seja para o time. Então, eu peguei alguns pontos e fui atrás. Então, estruturei uma forma para me preparar com isso, para melhorar. Fui apresentando, fui colhendo mais feedbacks, evoluindo. E aí chegou uma hora que isso se tornou natural mesmo. Eu fui apresentando, fui sendo provado, ganhei as oportunidades para mostrar a minha evolução. E quando o meu gerente, o Daniel, achou que estava pronto, já tinha outros pontos que foram se amarrando, ele chegou com a surpresa boa. Só queria pedir para, primeiro, assim, acho que seria interessante vocês explicarem para as pessoas que não conhecem o que é PDI e também vocês, assim, explicarem um pouco de como que vocês escolheram esses seus PDIs, como vocês definiram esses seus PDIs. Tudo bem que teve a participação do gerente, né, como você falou, do gestor, mas também como que vocês fizeram. Legal. O PDI, então, é o Plano de Desenvolvimento Anual Individual. Então, ele é um olhar para a carreira, assim, anual. Então, chega no final do ano, você tem que planejar o seu PDI para o próximo ano. E ele também tem esses ciclos de check-in, onde você vai corrigindo, vai adaptando. Então, não é uma coisa estática escrita em pedra. Confesso que na época foi, acho que, o meu primeiro PDI que eu estava montando lá atrás. Eu fiquei bastante ansioso, né? Gera essa ansiedade, fala, pô, o que eu vou colocar aqui? Como que eu vou montar? Mas no final foi um processo super tranquilo. Eu fui recorrendo ali, pedindo ajuda e me apoiando com o pessoal. Mas é justamente isso. Eu olhei muito para as coisas que eu gostava de fazer, que eu já tinha feito, e eu sentia que eu poderia melhorar, e também para coisas que eu ainda não fazia, mas eu via outros designers ou possibilidades para fazer dentro do Venturos, e falei, beleza, quero aprender isso e fazer na prática. E aí o PDI ele é baseado nisso. Então você tem o seu objetivo, só que aí você tem um indicador-chave do seu objetivo, né? Que é que você tem que pensar. Então, eu tenho que melhorar em técnicas de apresentação. Então, como eu vou fazer isso? Então, eu vou fazer um curso e vou fazer tantas apresentações e depois eu faço esse check-in para ver o que está acontecendo, como está sendo essa evolução. Então, o PDI ele é bem legal nesse ponto, porque você vai escrevendo, vai atualizando, muda a estratégia se for preciso, ele é bem dinâmico nessa parte. Isso que eu ia comentar, porque senão depois o RH me mata aqui em casa, porque o plano, apesar que você pode fazer um plano anual, né, com o prazo de um ano, o que você prevê em fazer em um ano, ele não é
anual do ponto de vista que você só vai ver de novo para o próximo ano, né? Você, como você mesmo falou, dinamicamente ele vai se moldando no decorrer do tempo, dando um ajuste, revisitando, mudou a estratégia e redirecionando, porque isso aqui não funcionou para mim, eu vou desistir dessa linha que eu tinha traçado, eu vou mudar de trajetória. Esse dinamismo, sim, mas sim, é uma maneira de você traçar um plano, as coisas não vão acontecer como planejado, mas o fato de você ter traçado aquilo faz você movimentar em direção ao que você quer. Só precisava falar assim, não é anual, porque depois eu sofro consequências aqui, hein? Gabi, você quer comentar um pouco sobre o PDI também, sobre essa parte, ou tem alguma coisa a acrescentar? Acho que é isso mesmo, é um pouco dos dois, é um pouco do feedback e um pouco do que constrói durante o dia a dia, né? O feedback, ele é uma base ali que a gente vai identificar para que ponto eu sou né, eu tenho tendência a melhorar e a que ponto eu tenho tendência a seguir. Então, com o feedback, construir o PDI é muito mais fácil, né? Por isso que ter esse feedback constante, que é a nossa ferramenta, ela serve para isso, né? Para a gente ter esse feedback constante, ajuda muito na hora de construir o PDI. Então, é só completando mesmo que os dois, eles caminham muito juntos. Mas, assim, vocês acreditam... no caso, vou direcionar para você, Gabi, até porque você que está falando. Você acredita que o PDI teve alguma parte, assim, na sua promoção ou não? Eu acredito que sim, porque os pontos que a gente pontuou de melhorias, né, assim, para ter essa mudança, né, de cargo, ele foi muito pontual em relação ao PDI. Então, a gente juntou lá o que precisa ser melhorado. No meu caso, era repassar o meu conhecimento. Então, é importante que o meu cargo atual, né, a atuação que eu estou seguindo, é importante repassar tudo que eu sei e tudo também que eu não sei. Então, colher esses feedbacks. Então, esse era o ponto que faltava para que essa atuação, né, fosse executada. Então, no meu caso, foi muito importante o PDI para ter esse segmento. Legal. Eu tenho para mim um certo conceito, uma sensação assim, que a gente, você é pleno, você acaba evoluindo e tendo atitudes e meio que se tornando sênior antes de formalizar sênior. Então, muita gente se frustra com isso, porque, nossa, eu estou fazendo coisa que um sênior já devia estar fazendo e não sou sênior. Mas eu acho que faz parte do processo e faz parte de ter maturidade para entender isso, que você vai desempenhar muita coisa antes de ter o título, porque o título não é o importante é o valor que você entrega. Então, eu queria ter os insights de vocês em relação a isso, como que foi para vocês. Perfeita a sua colocação, João. Eu concordo bastante, porque eu aprendi isso na marra mesmo, assim, sendo muito honesto, batendo cabeça. Então, eu ia atrás do meu gestor, ia atrás do meu mentor, ia atrás de colegas, e realmente, muitas coisas que a gente ouve, então, tipo, beleza, você fez uma entrega agora, você conduziu um projeto no nível pleno, por exemplo. Beleza, mas você fez uma vez, quer dizer que você vai fazer sempre? Então, você tem que continuar fazendo, você tem que continuar chegando. E é o que você tem que alcançar, sabe? Tipo, não é, fiz uma vez ali, pronto. Não é. E aí é uma coisa que eu sempre ouvi também, não é um checklist, sabe? Vou fazer um checklist aqui, beleza, agora parabéns, você chegou ao próximo nível, né? Não tem essa gamificação nesse nível, não é como um videogame. As coisas não correm de forma tão binária ali, né? Às vezes a gente faz um trabalho muito bom, mas não é uma foto, tem que ser uma coisa constante, tem que ser um vídeo, tem que ter essa solidez, né? Exato, eu acho que é justamente a constância, você ir fazendo. Então, beleza, você começou a fazer aqui, você está tendo uma atuação, você está entregando um pouco a mais ali do que um júnior, por exemplo, do que esperado para um júnior. Então, beleza, mantém, porque quando subir a régua, isso vai ter que ser o seu padrão, vai ter que ser o seu... Já vai ter que estar fácil para você aquilo, né? Não tem que toda vez desempenhar um esforço maior para chegar naquilo. Isso, eu acho que é nessa linha mesmo, entendeu? E aí, Gabi? Eu também acredito nisso. Eu tenho para mim que, né, essa parte de mudança de cargo, de júnior para pleno, pleno para sênior, ele não tem muito relação como muitos dizem, né, em relação ao tempo de profissão, ao tempo de casa, mas sim a complexidade dos desafios que aquela pessoa, que aquele profissional consegue desenvolver. Então, é muito o que o VNT falou, pensar, né, no que essa pessoa, no que esse profissional consegue entregar. Então, isso começa realmente antes de si
completar esse cargo, né? De ter lá a cartinha que fala, olha, você foi aí promovido para sênior. Isso começa antes, como exatamente um teste, né? Você vai ali testando, vai ajustando os pontinhos, e aí para que tudo isso aconteça no papel, como só agora foi, né? Mas vem antes, né? Não é um tempo, e sim o desafio. Eu estava até conversando com o meu ex-mentorado, né? Por acaso o nome dele é VNT. Estava explicando para ele que algumas empresas elas trabalham às vezes com um sistema de numeração além da senioridade, né? Então você tem o Júnior 1, Júnior 2, Júnior 3, Pleno 1, Pleno 2, Pleno 3. Eu lembro até um processo seletivo que ele queria fazer interno que eu estava falando, VNT, você não se enquadra ainda aqui, porque eu te vejo como um Júnior pleno ou um pleno júnior. E essa vaga é para pleno, pleno, pleno sênior. E às vezes, assim, esse sistema é interessante, ele dá um pouco mais de transparência, às vezes, para as pessoas, mas eu acho que ele também acaba gerando a frustração em níveis maiores, né? Que aí você começa a pensar, por que eu sou um pleno 1, não sou um pleno 2, né? Então tem também, assim, é uma possível solução que algumas empresas fazem. Aqui no Venturos a gente trabalha realmente só com esses 3 graus de maturidade e com a régua salarial da empresa, né? Só para explicar um pouco também essa diferença que existe. Porque você falou esses 3 graus de júnior, pleno e sênior, e aí acima disso a pessoa pode escolher ir para o lado de master ou ir para um lado de gerência, de gestão, né, de gerente de desenvolvimento. Dito isso, a mudança que vocês viram nesse crescimento de maturidade, de senioridade, foi nesse sentido de complexidade ou foi mais alguma outra coisa de mudança da sua rotina, coisas que você fazia e não faz mais, coisas que você não fazia e agora faz? Essa pergunta é bem legal, mas é um pouco do que a gente já conversou antes. Porque, por exemplo, para mim foi bem natural, então eu não consigo olhar ali para um momento e falar assim, beleza, aqui mudou, sabe? O divisor de águas. Eu tenho alguns marcos que eu tenho na minha cabeça, que, tipo, beleza, algumas entregas, alguns projetos que eu toquei que eu acho que me ajudaram, me empurraram nessa caminhada toda, né, nesses aprendizados. Mas, assim, pensar... Porque quando chegou pra mim, tipo... Eu fiquei surpreso no dia, achei, pô, que legal, tô muito feliz, mas também foi uma coisa natural, assim, tipo... eu já vinha fazendo algumas coisas que me faziam pensar, beleza, estou tendo atuações de mais ou menos ali como pleno, estou ali subindo nas minhas entregas, no que é esperado. Mas eu acho que foi muito na questão de... eu ia até dizer autonomia, mas não é, porque eu sempre tive autonomia desde estagiário aqui no Venturos. É uma empresa que tem muita liberdade para trabalhar, para fazer suas coisas. Mas foi quando eu comecei a tocar meus projetos ali mais sozinho mesmo. Às vezes ia ali atrás do meu mentor Antônio, de fora, e fui tocando minhas coisas, fui fazendo. E eu fui sentindo que foi beleza, cada vez eu preciso menos de ajuda, vou indo sozinho, aí depois, daqui a pouco só para validar, só para mostrar, daqui a pouco não precisa mais. Eu acho que é algumas coisas nesse sentido, assim, mas é difícil encontrar alguma coisa específica que mudou, assim, eu tentando pensar agora de bate-pronto. Então você acha que fez mais coisas de maneira mais independente, assim, ou as mesmas coisas de maneira mais independente do que só aumentar a carga, fazer mais em menos tempo? Eu acho que foi fazer mais coisas e mais coisas de uma maneira assim, sozinho, com autonomia, independência, e vou lá, assume a responsabilidade e consegue atender a expectativa. Então, sempre com a questão da responsabilidade, eu acho que isso sempre é o mais importante. Então, você conseguir ser honesto consigo mesmo, com as pessoas que te passam as demandas, e você entregar o que é preciso, entregar ali um pouco a mais, mas sempre sinalizar o que vai acontecer, né? Não esperar dar algum tipo de problema para você sair correndo e pedir ajuda. Acho que isso é o importante. Aqui, para mim, o que eu consigo pontuar de cara a mudança, para mim também foi muito, muito natural. O dia a dia mesmo, a gente vai vendo poucas coisas. Mas para mim, o que mais chamou atenção foi a poder repassar o meu conhecimento. Não que antes a gente não passava, mas hoje a gente meio que se policia a repassar ainda mais, querer divulgar aquele conhecimento, não ficar guardado só para a gente. Então, isso foi o que mais, assim, eu tive de mudança. Eu sempre estou querendo repassar cada vez mais, porque faz parte, né, do meu dia a dia. E eu acredito que a essência do conhecimento, ela consiste em realmente compartilhá-lo, né? Então, é importante isso e foi o que mais mudou no meu dia a dia durante o trabalho. Você passou a ter outras pessoas dependendo do,
assim, de aprender com você? Isso, exatamente. Eu tenho a Duda, que inclusive está aí ouvindo. Oi, Duda. Então, ela está aí comigo diariamente. Então, é legal, né, ter essa troca. E a gente ter um pleno, júnior e um sênior junto no mesmo time, numa mesma squad, a troca de conhecimento ela fica cada vez mais enriquecida, né? Então, é uma troca de diferente, porque hoje um júnior ele questiona muito, e isso é legal ele ficar questionando mesmo. Por quê? Porque o pleno, ele questiona, mas ele questiona, né, de um jeito mais sutil. Aí vem o júnior e pergunta o porquê, e às vezes ele nem sabe o porquê do que ele está perguntando porquê, mas é importante desse porquê. Então, isso que é o legal de ter essa troca de conhecimento por conta desses porquês, né? Eu brinco que a minha filha de 6 anos, ela fica perguntando o porquê de tudo. E é legal, porque eu aprendo, eu relembro coisas que eu mal sabia, que eu nem lembrava que eu sabia, só por conta desses porquês. E a gente acaba observando mais as coisas. É muito importante essa troca para mim, foi importante, está sendo importante por conta dessa mudança. Legal, que legal. Gerou um senso de responsabilidade também, né, sobre o que você está passando, né? Eu até ia complementar um pouco a fala da Gabi falando que às vezes você trabalhar num time cheio de sênior não é muito bom, até porque eu já trabalhei em time que tinha outros 3 sênior e parecia um monte de bode batendo a cabeça um no outro, sabe? Ao invés de ficar questionando, parecia que não, eu tenho que estar certo, eu tenho que estar certo. E aí, quando você tem alguma pessoa que está lá no pleno, está no júnior, no estagiário, que traz um questionamento, acho que as pessoas levam o questionamento mais como dúvida do que como realmente uma cobrança de tipo, não, tem que ser assim, cada um tem sua experiência e, assim, tem sua opinião, né? Claro que tem coisas que, às vezes tem coisas que só são feitas de um jeito, mas tem coisas que podem ser feitas de 5 maneiras diferentes. E aí tem uns cenas, às vezes, assim, que o cara já começa a bater a cabeça um com o outro. E isso é uma coisa bem legal também, que envolveu um pouco da minha transição que a gente comentou ali, né? Então, dentro dos meus projetos, eu sempre atuei sozinho, assim, como o único designer no projeto, atuando então, com muitos desenvolvedores, ou então com a equipe de marketing, mas do que eu estava sempre executando, acabava sendo só eu. E depois que comecei a trabalhar em squad com mais designers, essa dinâmica você vai sentindo. Então, primeiro, um dos projetos entrou uma pessoa estagiária, que foi bem legal, porque aí você já começa, mesmo na época eu como júnior ali, você já tem uma responsabilidade, porque é só você e a pessoa ali. Então, tipo, você tem que passar, chega esses questionamentos, então às vezes você está fazendo algumas coisas no automático e é bom realmente você parar e pensar e você explicar também, passar o conhecimento. Você aprende bastante e aí agora como pleno, então eu encontrando meu lugar dentro do time. Então realmente tem seniors acima de mim como designers, tem juniors abaixo, tem estagiário, então você tem que se encontrar, tem que ali pensar onde você se posiciona, como que você vai agir, tudo isso é bem divertido, é bem legal entender essas dinâmicas e entrar no processo, né? Sim. Eu queria perguntar para a Gabi, na verdade, assim, que, novamente, o VNT ele foi realmente de estagiário e já está no pleno, mas a Gabi, primeiro, já foi estagiária, né, Gabi? Eu acredito que sim, a maioria de nós. Digo assim, porque, por exemplo, eu já entrei como júnior no design, mas eu queria saber, assim, do seu ponto de vista, considerando que você já chegou aí na senioridade de sênior, né, como que é a sua percepção de cada uma das faixas, assim, o que mudou de cobrança para você, da sua forma de atuar, se mudou alguma coisa, não mudou, né? Considerando que aqui no Venturas você entrou como pleno, né? Então você foi para sênior. E, claro, depois o VNT também, se quiser complementar com estagiário, júnior e pleno. Não, legal. Eu também, eu não entrei como estagiária de design, então eu não tenho a perspectiva de estágio em si na área, né? Mas, como eu comentei, eu acredito que não é em relação a tempo, né, de cargo, de profissão, e sim aos desafios. O que eu acredito, o que eu vejo, né, que o nível júnior, a complexidade, né, em relação às tarefas é um pouco menor, sem tantas exigências, né, a gente não exige tanto. De competência profissional tem que ter, né, uma autonomia em relação a decisões, mas assim, é mais tranquilo, é mais tá ali realmente para aprender, agregar, né, construir juntos. Já para pleno, eu vejo que existe um pouquinho, né, de complexidade em relação à tarefa,
profissional ele precisa de maturidade realmente, né? Tanto profissional quanto emocional ali para poder lidar e poder realmente andar com as próprias pernas, né? Lidar com o cliente, lidar com o time também, né? Porque a gente fica ali na ponta, né? Então a gente vê do início a meio fim de um projeto. Então a gente está construindo ali junto, literalmente. Então, querendo ou não, tem muitos desafios durante o processo que um pleno já consegue totalmente lidar com esses desafios, né? Tanto em relação ao cliente, em relação ao projeto, as dificuldades de um backlog, que, nossa, não dá nem para entrar aos problemas, né? Mas o pleno ele tem que entender um pouquinho ali, andar um pouquinho com as próprias pernas. E já o sênior é os dois juntos, né? É uma complexidade um pouco maior das tarefas. O que eu comentei é esperado ter uma maturidade totalmente em relação ao profissional, a entender toda a parte do produto, principalmente o emocional, porque não é mais só você, é você e sempre mais alguém. Então, lidar um pouco com isso é legal ter, né? O poder de decisão ali, entender o que precisa ser feito, o que não, capacidade de assumir as funções de liderança. E para mim, agora, como eu estou, né, nessa posição, é poder repassar o conhecimento, que o conhecimento, ele parado você perde, né? Então, é importante ser compartilhado. Então, para mim, a perspectiva, né, e o que cada um tem, é basicamente isso. Eu não sei se eu respondi. Sim. Na verdade, assim, quando você estava falando da responsabilidade de backlog, eu estava lembrando que na última vez que eu fui responsável por mentorar um estagiário, no caso, uma estagiária, né? Eu lembro que eu falei para ela que ela falou, ela tinha um nível de maturidade muito alto, né? Porque ela já tinha, na verdade, assim, já era uma pessoa que nem eu, que transicionou de carreira, era mais velha, já tinha estagiado, já tinha trabalhado em outros cargos. E ela falou comigo, mas assim, quando que eu vou ser efetivada? E eu falei, cara, assim, do meu ponto de vista, você está pronta para ser efetivada. Mas eu acho que não faz sentido te efetivar agora, nesse momento, porque eu acho que você deveria aproveitar, assim, se você, claro, não tiver nenhuma questão financeira que envolve, novamente, ela estava transicionando de carreira, eu acho que não faz sentido nesse momento, que você tem que aproveitar, porque quando você é estagiário é quando você pode fazer mais besteira. Porque, tipo assim, as besteiras que você faz vai recair para o seu mentor, principalmente, sabe? E aí você é júnior, e aí tá, tudo bem, você começa a assumir um pouco mais das besteiras que você faz, mas ainda cai para o seu mentor. E aí você é pleno, aí tudo bem, as besteiras são suas, mas ainda tem um pouco para o seu mentor. E aí você é sênior, tudo bem, aí já é seu, é tudo seu. Aí você começa a receber as besteiras dos seus júniores e estagiários, né? Exatamente. Mas é divertido, né, gente? Convenhamos, é divertido. Sim, é bem divertido. E só fazendo um gancho aqui, você comentou da questão emocional, envolve esse comportamento, envolve a parte profissional, envolve ética. E a gente vai fazer um episódio especificamente falando de soft skills e desses atributos comportamentais. Então, pessoal que nos ouve, fique ligado aos próximos episódios, a gente vai aprofundar nesse assunto. Mas aonde a gente começa a separar a parte de senioridade, você pode ter uma pessoa muito competente e compartilha conhecimento e sabe lidar com certas questões complexas e tudo mais, mas também a gente tem essa outra face da maturidade, a pessoa ter paciência, ter resiliência, ter inteligência emocional, porque eu acho que não adianta ter um e não ter o outro. Eu acho que uma junção dos dois, né? Então a gente tem que saber equilibrar isso, trabalhar isso dentro de nós, ter esse conhecimento, né? O autoconhecimento de saber, olha, eu sou uma pessoa que reage dessa forma a tal situação, então eu tenho que me preparar antes para. Vocês passaram especificamente por situações que exigiu uma maturidade e ou alguma coisa diversa, assim, não tinha maturidade para tal época e hoje eu enxergo diferente, que com a maturidade que eu tenho hoje, tal situação que eu vivi no passado seria diferente. Alguma coisa assim que vocês gostariam de compartilhar? Eu acho que, João, todos os dias, né, a gente passa por isso. Todos os dias, a cada reunião, a gente aprende alguma coisa, né? A gente fala, poderia ter melhorado um pouco, que entra um pouco do síndrome do impostor, né? Mas querendo ou não, ele equilibrado é positivo, porque ele sempre vai te trazer
pontos que, se você colocar na balança, vai te ajudar na próxima. Então, falar com o cliente, apresentar um projeto, tudo isso, querendo ou não, é um pouco de maturidade. A experiência, né, de fazer tudo isso vai te trazer bons ganhos e vai te ajudar aí na parte do emocional, o controle de participar de uma próxima reunião, de um próximo projeto e tudo mais. Eu tenho diariamente isso, principalmente quando tem reuniões em inglês e tudo mais. Nossa, tem que se preparar e tudo mais. Então, é importante ter isso. Sim, eu acho que é justamente isso, porque quando a gente olha para hard skills, acaba sendo mais fácil para você traçar esse paralelo. Então, de vez em quando, eu gosto de entrar nos meus arquivos antigos do Figma, olhar os projetos, falar, pô, isso aqui eu teria feito diferente, isso aqui, pô, é legal, porque é tangível, mas quando você para pensar no comportamental, na parte de inteligência emocional, também faz toda a diferença. Então, como que você lidou numa reunião com o cliente, quando você passou por uma situação, e são coisas que você tem que viver na prática mesmo. Acho que você vai passando, acaba pensando sobre como foi, o que você poderia ter feito diferente. Quando você se deparar com alguma situação parecida, alguma coisa, você já tem essa bagagem, você já tem essa experiência prévia que vai te ajudar a lidar melhor ainda com a situação. Então, eu acho que é nesse sentido mesmo. Legal, legal. E nesse ponto, o feedback ajuda muito também, né? Ter o feedback, ter uma plataforma, ter um mecanismo em que você tem humildade, né, para ouvir, saber interpretar o que você ouviu também, porque às vezes tem coisas que se aplicam, tem coisas que não é bem assim. Eu pego muito assim no sentido que às vezes a pessoa, João, você não tá, sei lá, tá muito disperso e não tá prestando atenção e alguma coisa e tal. E às vezes aquele feedback carrega também o sentimento, a percepção da pessoa, a emoção da pessoa. Você tem que separar, tá bom, da emoção, da percepção que ela tenha, ela não está enxergando alguma coisa que para mim não era verdade, que eu estava fazendo certas coisas e não é também assim, é culpa minha, é a maneira como eu não estou comunicando, não estou transmitindo, que a pessoa tem essa percepção errada porque ela não está enxergando o que realmente é. Então, isso gera uma série de coisas que a gente vai trabalhando ao longo do tempo, aprendendo a se comunicar, aprendendo a esperar. Tipo, agora não é a hora de bater de frente, agora é a hora de esperar e deixa acontecer. Depois vai chegar o momento em que a gente vai discutir certos aspectos de novo. Eu acho que acontece muito no ambiente de trabalho a gente ter esse jogo de cintura, saber ir conversando com as pessoas de uma maneira sempre respeitosa e tal. Eu acho que foi interessante para a minha carreira também, né? Sempre ter esse tipo de colaboração com a construção da pessoa que eu sou hoje, né? Tem pessoas que foram muito marcantes com pequenas palavras que às vezes a pessoa falou e nem foi importante, né? A pessoa nem lembra mais, mas às vezes a pessoa que recebe tal mensagem, aquilo fica gravado para a pessoa pro resto da vida, né? Isso como foi no começo. Eu valorizo muito a cultura do feedback, que foi uma coisa que eu entendi no começo, lá quando eu comecei a trabalhar. Eu falei, cara, se você quiser melhorar, se quiser ver como você pode evoluir, foque no que as pessoas estão falando, tenta entender e tente levar dessa maneira, porque às vezes realmente está carregado do que a pessoa está sentindo ali no momento. Por isso que o feedback assertivo é aquele que vem com um exemplo. Então, um exemplo de uma atitude que aconteceu ajuda você a entender. E eu sempre levei assim numa boa, sempre pergunto, sempre vou atrás, justamente para conseguir entender. Por mais que realmente não foi alguma coisa que eu fiz consciente, é uma coisa que não aconteceu, a pessoa ter essa percepção, talvez é alguma coisa que eu tenho que mudar ali na postura, de como pensar. E aí, até respondendo um pouco da sua outra pergunta, o que você vê de diferente, né, no início da carreira, quando eu comecei aqui? Na hora de conduzir, principalmente como um designer sozinho, num time cheio de desenvolvedores. Então, essa aqui é a interface. Eles iam implementar e aí ficava alguma coisinha diferente. Eu já ia ferro e fogo. Não, é assim, tem que ser. E aí bate o pé e briga e fala, não, é assim que tá lá, é assim que tem que ser. Só que aí com o tempo você vai tendo esse discernimento, essa maturidade, entender, não, beleza, aqui eu vou ceder um pouco, aí ali eles vão ceder do lado deles e a gente vai se encontrando, trabalhando todo mundo junto. Porque não adianta você tentar só impor ou tentar fazer tudo a ferro e fogo, não é assim que o barco vai andar, né? Então, eu acho que tudo isso são
maturidade que você vai aprendendo com o longo do tempo, sabe? Tipo, não estudei, você não vê isso. Você tem que vivenciar e experimentando as coisas. Legal, muito bom. Tem essa situação da gente não carregar, né, não levar para o lado pessoal. Foi uma coisa assim que leva para o lado justamente da percepção do que está acontecendo e tal. E às vezes o que você falou, eu sou desenvolvedor, eu adoro a área de design, eu dou muito pitaco, a Gabi já trabalhou comigo, eu gosto de dar muito pitaco nos design, nas coisas, mas também eu gosto de colocar o ponto de vista do desenvolvedor em algumas coisas que, cara, lindo isso, mas o desenvolver disso não vai ser algo prático, não vai ser fácil, e colocar aquela balança ali, qual que vai ser o esforço comunal para a gente fazer um negócio que, se a gente abrir mão disso, a gente ganha em outros lados, vai dar tempo de fazer muitas outras coisas que estão aí na nossa lista, né? Então, a gente tem que aprender, eu acho que o grande fator aqui é comunicação, né? Saber transmitir o que está acontecendo de ambas as partes, porque o decorrer de um projeto vai depender da junção dessas áreas dos times, de desenvolvedor, de QA, de UX, e às vezes, por experiências passadas, às vezes você pode encontrar alguma pessoa que já chega com um clima assim, de animosidade, né? De rivalidade entre as partes, e como você falou, inicialmente chegava e batia de frente, tem que ser ali ferro e fogo, e aí a gente aprende a conviver e colaborar, né? Eu queria falar assim algo extra, na verdade, com vocês, a ver com essa questão da serenidade, é que a gente tem visto assim ultimamente acho que no último ano, desde o ano passado, na verdade, está tendo um boom, né, tanto no design quanto no desenvolvimento. Então, assim, está surgindo muito cursinho de vire designer em 3 meses, né? Às vezes o cara, tipo, tem aquele cara que é PhD em, sei lá, em antropologia, e o cara já, tipo assim, tá legal, ele é PhD, claro, ele tem um conhecimento teórico até maior do que o meu, e aí ele faz o curso de design, o curso de UX Research, aí ele já acha que ele é pleno, já acha que ele é master, ou então tem também o cara que, pô, ele sai da empresa como júnior, e aí no ano que vem, um ano depois, ele já tá lá como lead designer na outra empresa. Como que vocês veem isso? Assim? Qual é a percepção de vocês? Você já vivenciaram alguma situação do tipo? Como que vocês acham dessa questão? Eu acho que é uma coisa bem... Pelo menos a forma que eu vejo isso é uma forma bem particular, que realmente, né, até brincou, eu acabo sendo um pouco ansioso nas minhas coisas, então isso é uma coisa que eu acabo me policiando bastante. Cara, e na verdade eu aprendi ali depois também de bater bastante cabeça, bastante mentoria, conversar com as pessoas, que você está construindo alguma coisa a longo prazo, não vai ser rápido, não vai ser assim da noite pro dia. Beleza, realmente, esse assédio existe das outras empresas, de outras vagas, então se você ficar no LinkedIn, você vai ficar o dia inteiro recebendo vaga ali. Então, muitas vezes eu, como junior, tinha uma vaga, vi um recrutador e falava, pô, tem uma vaga aqui para sênior, não sei o que, você olha, não tem nada a ver. Não sei se aquela pessoa realmente olhou o meu perfil, olhou a vaga, ou se eles só precisam preencher essa vaga e precisa de alguém. Então, eu aprendi a me focar ali em mim mesmo, olhar para o meu desenvolvimento, tentar sempre me comparar com o que eu estou evoluindo, que acho que foi uma das coisas assim mais difíceis. Então, pô, vou olhar para o VNT de um ano atrás, o que eu estava fazendo diferente de hoje, porque isso acontece. Então, se você realmente sai trocando ali, daqui um mês você já chega como design lead, e é possível, porque eu já vi acontecendo várias vezes, mas tem que ver como é a bagagem, o que você construiu, o que você estudou, porque muitas coisas é na vivência, no passar do dia a dia. Então, por exemplo, na minha área de pesquisa agora, que eu estou trilhando esse caminho, quando você faz um curso de pesquisa, você vê uma aula de pesquisa, lê um livro sobre pesquisa, é tudo maravilhoso na teoria. Você vai montar ali uma design sprint de uma semana, você vai entrevistar todos os usuários, todos os stakeholders, você vai ter acesso às informações. Aí chega aqui no mundo real, não, você tem 2 horas para fazer a design sprint, não vai poder falar com o usuário, vai ter que falar com uma pessoa que conhece o usuário. E aí, o que você faz, entendeu? O que seu curso te preparou para isso? Então, eu acho que a teoria, os cursos são muito bons, são muito importantes, só que a vivência
é totalmente diferente, assim, sabe? E é onde que você vai ganhando sua experiência, conseguindo ficar mais robusto, mais parrudo, e, cara, você quer construir alguma coisa a longo prazo, não é da noite pro dia, pelo menos assim, na minha opinião. O mercado aquecido, querendo, ele é bom e ruim ao mesmo tempo, né? Ele é aquilo que todo mundo deseja. E que bom que está aquecido, né? A gente tem que pensar dessa forma. Só que nós, profissionais, a gente tem que pensar e colocar o pezinho no chão também para identificar o que é importante para a gente, o que a gente... Eu gosto muito de falar sobre metas, né? Tenha metas, né? A curto, a médio, a longo prazo, micro metas. E é isso, se engloba um pouco na profissão também, né? Tenha metas, faça metas para que você também não escorregue durante esse fogo cruzado que tem durante o mercado, né? Porque hoje a gente pode ver uma vaga que a gente olha e fala, nossa, eu cubro todos esses requisitos. Hoje eu estou, vamos supor, como pleno, vamos supor, e eu estou vendo uma vaga como sênior, que eu falo, nossa, eu faço tudo isso aqui como pleno. Por que não não vou conseguir, né? E você pode sim conseguir, mas a gente tem que colocar o pezinho no chão e identificar que são pessoas, né? Lidar com pessoas é diferente de uma empresa para outra, de um processo para outro. O processo pode ser igual, pode ser o processo aqui da Aventuras, pode ser igual de outras empresas concorrentes, porém um pode funcionar melhor, outro pode funcionar, não pode funcionar muito bem. Então a gente tem que ter sempre um pezinho no chão, não sonhar muito, né? Senão o brinco que eu tomo pode ser um pouquinho alto. E os cursos realmente, eles, que nem o VNT comentou, é muito bom. Nós profissionais temos que fazer cursos, sim, visitar, né? Esses cursos geralmente eles dão cases de outros produtos, de outros projetos que é na nossa área, e é bom para a gente ver isso, porque talvez não que a gente vá conseguir aplicar dentro do nosso setor, né? Mas querendo ou não, ele vai te ajudar quando algum problema parecido ocorrer. Então, ter essa diferenciação aí de cases, de cursos, é importante. Mas eu vejo que a gente tem que ter ali o pezinho na realidade. Eu gosto de sempre andar com um pé na frente e outro atrás para tudo que eu faço na vida. Porque é importante a gente ter uma confiança, né? Na verdade, eu ia falar até tem também o contrário, só para complementar, porque eu estava falando disso da pessoa que acaba chegando a sênior aí numa carreira meteórica, mas também a gente vê muita situação assim que muitas pessoas reclamam de vagas para estagiário ou para júnior em que pedem praticamente assim que você seja tempo de experiência de pleno, de sênior, né? Então, e isso acaba gerando também muita frustração. Assim, hoje eu vejo, pelo menos comparando de quando eu entrei lá atrás, eu estava estudando UX há muito tempo, estava procurando uma vaga de estágio, até algumas de júnior, até tentando me aventurar ali. Só que era muito difícil, assim, tipo, realmente você não via essas vagas. Não existia uma vaga para UX Designer Júnior, pelo menos assim, eu não encontrava. Talvez hoje eu sei procurar melhor, conheço mais coisas, porém, quando eu via do Venturos, eu tava, sei lá, 3 meses sem ver nenhuma ali na minha área, na minha época. E era mais, não sei, era difícil porque você tinha que trabalhar na empresa localmente. Então, hoje também, o fato de abrir para o Brasil todo facilita. E olha que Campinas é uma cidade cheia de empresas de TI. E, assim, 3 anos atrás eu não via essas vagas. E hoje em dia, mesmo assim, quando você vê, tem algumas vagas que pedem algumas coisas que são absurdas, assim, realmente. Não tem como você atender todos esses requisitos e estar se aplicando para uma vaga de estágio, assim, sabe? Eu tenho uma impressão que uma coisa que aconteceu que durante certos ciclos tem uma demanda muito grande de mão de obra ali e poucas vagas, o mercado está mais em retração, aí começa a surgir essas vagas de estagiário ou júnior que pede um monte de coisa porque a empresa quer extrair o máximo daquela pessoa e pagar o menos possível. E às vezes isso frustra, como você falou, e é difícil de encontrar um candidato que vai se atender a tudo aquilo e vai aceitar também essa posição. E aí, agora a gente está numa escassez de mão de obra, começa aquela coisa de vagas extremamente sedutoras, que você vai ser o lead, o sênior, e a empresa vai te dar tudo, e às vezes colocam de uma forma que você é o candidato perfeito para aquela vaga e vem conversar com a gente e vamos fazer
um monte de coisa assim, e aí acaba acontecendo pessoas que às vezes estão muito novas no mercado, não desenvolveram tanta maturidade, tanta senioridade, e acabam tendo esses pulos de carreira muito rápido para uma vaga muito sênior, e de repente a pessoa se vê despreparada para o que realmente vai vir a ser exigido dela como sênior, e também pode causar uma certa frustração na carreira e ter esses enroscos. Então, realmente é um desafio próprio, né, da gente saber gerenciar a nossa própria carreira. Eu não fui um job jumper, né, saí pulando para vários empregos. Quando o mercado estava aquecido lá atrás, eu tinha acabado de entrar no Venturos, eu me mantive no Venturos e estou aqui há quase 14 anos, e eu acho que foi uma escolha minha não fazer isso, e eu vejo de forma positiva para mim, pela maneira como eu me permiti amadurecer aqui e criar vínculos aqui, e eu sempre escolhi, não por ambição ou por uma linha de carreira específica, eu sempre escolhi estar onde eu estou quando está alinhado com os meus valores, com as coisas que realmente importam além do trabalho, além do dinheiro, né? Então, eu acho que esse alinhamento de valores foi algo que sempre bateu na régua primeiro para mim. Não sei se vocês tiveram também experiências nesse sentido. A Gabi também veio de fora do Venturos antes. Eu não posso opinar muito porque o Venturos ainda é o meu primeiro emprego. Então, eu estou aqui desde então. Talvez vocês queiram trazer um pouquinho nesse sentido. João, é um pouco do que você falou e do que a Gabi falou. Então, assim, de você ser realista, ser honesto consigo mesmo. Então, beleza, essa aqui é essa oferta super tentadora, é super sedutor, mas e aí, faz sentido? E o fato de eu ter encontrado o Venturos como a minha casa, já passei por, apesar de ser novo, principalmente carreira, passei por bastante tipo de empregos, bastante tipo de empresas. Eu me encontrei o Venturos como minha casa e também optei por não pular, assim, realmente. Se eu tivesse optado por trocar, eu provavelmente já seria plena há mais tempo do que eu sou hoje aqui no Venturos, mas foi uma escolha, então, de seguir os steps, de estar bem, porque eu acho que tem muitas outras coisas que compõem tudo isso, né? Então, o que a gente chama de salário emocional ali da empresa, você está alinhado com a visão, a cultura da empresa, eu acho que isso é muito bom, então, tipo, e ver as perspectivas de crescimento dentro da empresa, então, o Venturos é uma empresa que é repleta de pessoas com 10, 15 anos e, pô, não são pessoas que ficaram estagnadas. Você cresce, sua carreira anda, então é só você ali se esforçar e ir atrás. Eu acho que é possível, você não precisa ficar pulando assim. Mas aí é uma escolha pessoal. Eu escolhi também ficar aqui, tô 2 anos e meio, tô bem feliz, bem satisfeito e, cara, gosto muito. Pessoal, a gente está chegando aí no final, né? Primeiro, eu gostaria de agradecer a participação de vocês. Pessoal que está assistindo aí novamente, se quiserem fazer alguma pergunta, alguma coisa, vão colocando ali no chat ao vivo, porque agora a gente vai entrar na nossa última pergunta, né? A gente começou então com um quadro novo, que é o Space Indica. E a gente pede então para vocês falarem um pouco sobre coisas que vocês têm consumido, coisas que darem dicas, não dicas necessariamente de maturidade e senioridade, pode ser dicas da vida, sei lá, tô assistindo esse seriado, tô lendo esse livro, tô viajando para tal lugar, porque tal lugar é super maneiro, super relaxante. Então, estamos aceitando aí. Se quiser começar, Gabi. Opa, começa. Bom, dicas da vida, da transição de carreira também, mas o que eu levo aí, não só em relação à minha carreira, mas em relação à vida em si. Que eu já comentei, tenha metas a curto, médio, longo prazo, mas principalmente tenha micrometas, né? Se posicione, tenha ali tudo anotado. Isso é tão importante para você pensar no futuro mesmo. Então, esse para mim é o top 1, assim, que eu tenho sempre em mente. Outra coisa que eu falo bastante, né? Tenha disciplina. E disciplina, né, como diz aí o muso, Paulo Musi, é um exercício que precisa ser construído diariamente com uma rotina. Todos aqui que me conhecem sabem que eu amo a rotina e que isso é tão importante, né? Tão para mim conseguir atuar em todos os projetos, mas também na minha vida pessoal. Então, se eu não consigo ter rotina, eu não consigo produzir tanto na vida profissional quanto também na vida pessoal.
Então, a rotina e a disciplina é muito importante em qualquer coisa, né, da vida. Um ponto que a gente comentou, que o João comentou também, que para mim é importantíssimo, é a comunicação. Tenha uma boa comunicação, questione, pergunte. O não você já tem, eu falo isso diariamente, o não você sempre já tem. Então, questione, pergunte, isso é tão importante, é saudável você questionar e perguntar, não tenha medo. E o último que eu sempre falo, é muito importante, concilie a vida pessoal e a profissional, não recarregue, né, um para o outro e vice-versa. É importante ter uma harmonia ali entre os dois, que tudo acontece no tempo certo, tanto a transição de carreira, quanto tudo em sua vida, se você tiver uma tranquilidade ali, uma calma, tudo vai funcionar. Bom, eu vou falar só isso, porque do design tem um bocado de coisa. Eu vou deixar para o VNT. Eu também tenho poucas dicas aqui para agregar, que estou começando essa jornada, mas o que eu falo, repetindo, sempre foque na sua evolução, então sempre se compare com você de ontem, vê ali o que você está melhorando, o que você pode melhorar. Busque coisas que você gosta de fazer, e eu acho que o mais importante para mim, que eu sempre valorizo muito, é cerque-se das pessoas ali que você vê que mandam bem no que faz. Então, tipo, cara, hoje com o trabalho remoto dificultou muito isso, mas vai lá dentro da sua empresa, olha, vê as pessoas que fazem as coisas, chama a pessoa no Teams aqui que a gente usa, então chama lá, pô, cara, vamos bater um papo, mostra aí os projetos que você faz, deixa eu te mostrar o que eu tô fazendo. Então, eu acho que é muito importante você conversar com as pessoas e aprender, assim, com todo mundo. Então, independente de cargo, nível de senioridade, do que a pessoa faz, eu acho que é sempre muito importante você ir ali atrás das pessoas e não ficar inibido, tímido, porque no começo eu tinha muito isso. Eu vou chamar fulano, mas deve estar tão ocupado, não sei o quê. Mas vai lá, chama, conversa com a pessoa. Algumas vezes vai dar certo, outras vezes não, mas eu acho que isso sempre foi muito rico para mim, esse tipo de troca. E é algo que eu sempre incentivo as pessoas a fazer, sabe? Tipo, quando eu vejo alguém me mostrando alguma coisa, eu falo, olha, eu acho que tal pessoa manda bem nisso, vai lá, conversa com ela, mostra para ela. E eu acho que isso é bem legal. E deixa a indicação de uma série de comédia que eu tô assistindo muito boa. No momento é Superstore, bem legal, assim, tá fazendo companhia nos meus almoços. Recomendo, é legal. Show de bola. Você está consumindo atualmente, Gabi, livros, séries, filmes? Bom, de design mesmo, eu estou fazendo o curso da PM3 de Discover, que eu super indico. Tanto para o que eu já comentei sobre ter uma perspectiva de outros produtos, de outros cases. São produtos que talvez eu não consiga aplicar nos meus projetos, porém é importante ter essa troca de design, eu recomendo isso. Eu gosto bastante do livro que está até aqui articulando decisões de design. Ela traz um pouquinho em relação a essa maturidade, para poder ter uma defesa, poder ter uma clareza no que você está defendendo, que é importante para nós como designers, e eu acho que para qualquer outra pessoa, defender o que você está construindo. Então, ter essa tranquilidade na hora de defender é legal, esse livro é bom para isso. E um outro livro que eu gosto bastante, que eu estou lendo e recomendo, é Comece pelo Porquê, que eu comentei, né? Questione, pergunte. Começar pelo porquê é muito importante. Às vezes a gente não dá tanta atenção a uma palavra tão simples, né? É legal ver esse lado da perspectiva. No lado aqui, são esses que eu estou lendo por agora, assim. Legal. O Simon Sinek, ele fala também sobre esse ponto que você está falando de saber articular, né, o seu porquê, saber comunicar e falar e falar e falar diversas e diversas e diversas vezes para todo mundo sobre aquilo, né, o seu core, aquilo que te motiva. Você tem que aprender isso, porque é isso que vai te mover ao restante, né? É uma perspectiva diferente para nós que gostamos de processo, né? A gente fala aí de Incept e tudo mais. O começar o porquê é um pouquinho diferente, mas é uma outra perspectiva. É bem bacana você ter essa visão do outro lado. Legal, muito bom. Bom, isso aí, pessoal. Gostaria de agradecer a presença de vocês, gostaria de agradecer demais o conteúdo que vocês compartilharam aqui com a gente. Quem nos ouviu até aqui, agradeço também a audiência. Estamos sempre ligados nos comentários, nas interações com vocês aí nas nossas redes sociais. E até a próxima. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.